Se você é vendedor mais de 40 anos e sente que as coisas não estão acontecendo mais como aconteciam antes e suas vendas não estão tendo o resultado que você esperava, esse vídeo é para você. Você, vendedor experiente, está sentindo que as coisas não estão mais fluindo como antes, as vendas não estão evoluindo como você gostaria. E além disso, eu sei que você está fazendo o seu melhor, está dando o máximo todo dia, assim como você sempre fez, porém os resultados não vêm acontecendo. Nesse vídeo eu vou te ajudar a enxergar um pouquinho do que pode estar acontecendo em relação à evolução das suas vendas. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Fernandes, eu trabalho com vendas há mais de 20 anos. Eu comecei lá atrás trabalhando como balconista, meu primeiro registro como balconista, trabalhando em uma pequena loja de bairro, uma loja de eletrônicos. Depois disso eu trabalhei com varejo, trabalhei com atacado. Hoje eu coordeno equipes que faturam mais de 10 milhões por ano. Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu presencio e enxergo todos os dias. Você, vendedor experiente com mais de 40 anos, eu acredito que há grande chance de dentro da sua equipe ter chegado a um vendedor mais novo, com menos anos de empresa, com pouco tempo, que superaram os seus resultados. E você se sente que está ficando para trás e está tentando entender o que está acontecendo, porque você não está parando de trabalhar, não está parando de se esforçar e não está fazendo diferente tudo aquilo que você fez no decorrer de todos esses anos dentro de uma empresa ou do que você fez dentro da sua carreira. Então você ainda está tentando entender um desses motivos. Nesse vídeo eu quero explicar para você que um desses motivos pode ser a adaptação a ferramentas. E a ferramenta no qual nós vamos falar nesse vídeo é a ferramenta do WhatsApp. Acredito que todos aqui já utilizem a ferramenta de WhatsApp, tanto para cunho profissional quanto para o pessoal. É a ferramenta rotineira nossa de dia a dia. E por esse motivo, muitas vezes nós entendemos que a gente já conhece da ferramenta. Pô, eu uso o dia inteiro, eu sei utilizar o WhatsApp. Porém, quando nós vamos levar isso para o âmbito profissional, a gente precisa fazer várias adaptações. Eu garanto para você que algumas dicas que eu vou falar aqui nesse vídeo, você pode nem estar enxergando o que está fazendo. Vou dar um exemplo. Você aí, já teve aquele caso de você mandar a mensagem para um lead que você recebeu, para um cliente, você mandar ofertas, promoções, novidades e você não ter nenhuma resposta? Isso é mais comum, infelizmente, do que parece. Além disso, quem aqui já teve aquela conversa que você começa a conversar com o cliente, negociar algum produto, falar sobre alguma promoção, alguma oferta, falar sobre algo e a conversa simplesmente morre, fica aquele silêncio. Isso, infelizmente, é uma falta de técnica. Tem formas com que a gente possa mudar esse cenário e adaptar para que a gente não caia nessa repetição. O problema, isso pode ocorrer, pense comigo, se você passa por isso que eu estou falando, eu mando mensagem para clientes, eles não respondem, ou eu inicio uma conversa, essa conversa morre, e eu faço sempre a mesma coisa e tenho o mesmo resultado, isso não vai mudar. Então aqui eu quero apontar para vocês algumas formas com que você vai mudar esse cenário para melhorar os resultados. Tem que fazer adaptações para você ter melhores resultados em relação a esse ponto. Tá bom, Marcos, então você está querendo dizer que eu desaprendi a vender? Claro que não, você não desaprendeu a vender não. Tudo o que você aprendeu no decorrer da sua experiência de venda, no decorrer desses anos, só qualifica ainda mais você, o profissional que você é. E toda essa bagagem, toda essa experiência só vai te ajudar, vai te facilitar com o que eu vou te explicar. Porque você tem maturidade, experiência, já passou por inúmeras situações de entender as mudanças e tudo que vai acontecendo no nosso dia a dia quando se fala em relação a vendas. Fazendo uma cronologia, eu vou dar um exemplo que ocorreu com a minha vida. Como eu falei com vocês, eu comecei como balconista há mais de 20 anos atrás. Então, lá atrás, para quem tem ideia, eu recebia pedidos, quando eu comecei a trabalhar com vendas, saí um pouquinho do balcão, eu recebia pedidos via fax. Quem aí, você provavelmente que está me ouvindo, lembra dessa fase. Então, os pedidos que eu recebia era via fax.
Depois disso a gente começou a ter várias mudanças em relação à tecnologia, ICQ, MSN, formas de comunicação diferente. O e-commerce engatinhava, os sites, não existia na verdade e-commerce, eram sites, né? Grandes sites. O público, o consumidor, o cliente em si tinha perfis diferentes, né? Então as lojas físicas tinham uma força muito grande. Eu sou comerciante da região da Santa Efigênia. Santa Efigênia, para quem não conhece, fica no centro de São Paulo, é um polo e sempre foi um polo de eletrônica, onde vinha pessoas do Brasil inteiro para comprar. O que eu quero dizer para vocês é que o cenário, no decorrer desses anos, para mim, para você e para todos, mudou. O cenário, a gente que está há muito tempo nessa caminhada de vendas, a gente vai tentando sempre se adaptar aos cenários. E esse vídeo é sobre isso, é sobre as adaptações necessárias para a gente voltar à rota correta e conseguir maiores vendas, melhorar nossas vendas, melhorar nossa efetividade dentro do nosso dia a dia em relação ao que a gente vem trabalhando. E um dos questionamentos que muitas vezes começamos a fazer, talvez pela falta de resultado ou por ver um destaque de um novo vendedor dentro do nosso ambiente ali de trabalho, concorrência, a pessoa entrando numa evidência, vendendo mais que a gente começa a questionar às vezes nossa idade. E no meu entender é totalmente o contrário. A idade não é um obstáculo, sua idade é o seu diferencial, é o que te fortifica. Eu vou dar um exemplo, eu tenho minha faculdade, sou formado, pós-graduado. A minha formação acadêmica, ela ajuda a complementar o conhecimento que eu tenho. Porém, o conhecimento maior que eu tenho é conhecimento de campo de batalha, é conhecimento de dia a dia. 20 anos, mais de 20 anos trabalhando com vendas, isso me dá uma bagagem de experiência, de vivência, de coisas que a gente já enfrentou e já batalhou. E eu sei que com você é a mesma coisa, você já passou por muita coisa. Então a sua idade, ela não é um empecilho, ela é um diferencial, é o seu ponto forte, o seu conhecimento, tudo que você já passou, tudo que você enfrentou, só qualifica ainda mais o profissional de vendas que você é. E um dos pontos que muitas vezes é questionado por nós mesmos em relação a isso é referente à nossa capacidade, a nossa dificuldade em relação à tecnologia. Então o que eu quero dizer para você é que isso é totalmente natural, não se questione, você é altamente capaz. Se você está aqui, tem essa experiência de vendas como eu disse para você, então você já passou por muita coisa, você já é extremamente resiliente. Se você fazer uma reflexão sobre o seu passado, você vai ver o quanto que você já evoluiu. Então não adianta se cobrar tanto assim. Adianta sim a gente tentar entender o que a gente pode melhorar e colocar essa rota numa direção ainda melhor, mas não deve se cobrar pela sua capacidade. Você não ficou pior, o que mudou foi o jogo. Então o que a gente tem que focar é como nós vamos se adaptar a essa nova fase que vem chegando agora. Isso que é o importante. E o ponto principal que a gente precisa ter a clareza em entender é a mudança em relação ao cliente, mudança em relação ao comportamento do cliente quando se fala em vendas. O perfil do cliente mudou, o perfil de comportamento, de como ele compra, como ele se comunica mudou. Se eu pudesse apontar um marco que fez essa mudança, para mim, a maior mudança disso, eu traçaria uma linha clara pela experiência que eu tenho e colocaria antes da ascensão dos e-commerces e pós ascensão dos e-commerces. Antes da ascensão do e-commerce já existia sites, existia venda online, existia tudo isso, porém a logística era diferente. O tempo de recebimento, de compra, pós-venda, a garantia, a variedade de players vendendo era muito diferente. Isso mudou o perfil do consumidor completamente. Com a ascensão dos e-commerces, hoje a rapidez é o ponto mais chave muitas vezes dentro do interesse de compra de uma pessoa. Então, hoje um consumidor compra um produto na internet para chegar no outro dia, no mesmo dia, o pós-venda é muito acelerado, a competição, o número de players, o número de opções é muito grande, a confiança é muito diferente e isso moldou o perfil de consumo.
Consumidores mais novos, por exemplo, pessoas de 20 anos, eles não sabem mais como era antigamente comprar uma pizza, ir até uma pizzaria e ficar esperando lá meia hora para voltar para sua casa com uma pizza. Hoje, se a pessoa comprar, demorar 15 minutos e não chegar, a pessoa já fica abismada. Ela vai lá e entra no aplicativo e olha qual que vai chegar mais rápido. Então, isso mudou muito, a ascensão dos e-commerces mudou muito o perfil desse cliente. E é isso que a gente precisa entender. Com isso, o cliente ele não quer mais lenga-lenga, ele quer resposta simples, ele quer que a gente seja efetivo, ele quer que a gente dê a resposta no tempo certo, porque ele decide diferente, entendeu? Então, quando a gente fazia lá no passado uma compra, vou dar um exemplo tá? Uma compra de um televisor, nós não tínhamos tanta informação. Então nós íamos nas principais lojas, eu ia na Casas Bahia, tinha outras lojas no bairro. Então você vai até a loja, você vai lá, você questiona o vendedor te traz as informações e você olha as opções de loja. Você não fazia uma pesquisa muito grande, muitas vezes você ia de ouvido por uma experiência de uma pessoa da família que te indicava um produto. Hoje em dia é totalmente diferente. A pessoa, quando ela vai para comprar um determinado produto, muitas das vezes ela fez já uma pesquisa muito ampla. Hoje, para você ter uma ideia, eu estava vendo um vídeo hoje de uma pessoa que gravou uma série de vídeos falando sobre a decisão de comprar um refrigerador. A pessoa catalogou 29 possíveis refrigeradores que ela gostaria de comprar. Ela começou a fazer inúmeras testes, assim, experiências e fazendo eliminações até ela fazer um núcleo de 10 refrigeradores, ir até uma loja física, olhar fisicamente cada um desses produtos para tomar uma decisão e comprar pela internet. Parece loucura, mas é isso que eu falo, o perfil de compra, de comparação, o perfil de pesquisa do produto. Hoje o consumidor está totalmente diferente, então a gente precisa, inevitavelmente, a atenção referente a pontos de velocidade, formas de resposta e principalmente ser mais efetivo, uma resposta mais simples, direta. A gente tem que ir de encontro com o que o cliente está precisando hoje. O cliente hoje ele não espera, ele simplesmente vai para o próximo. Eu tenho um cliente meu que essa semana foi lá e compartilhando comigo que ele foi fazer um orçamento de um serviço. E ele simplesmente mandou mensagem para o servidor A, a pessoa que prestava o serviço, e ela simplesmente demorou meia hora para responder, ele começou a procurar outro, e aquele lá já foi, perdeu a oportunidade, entendeu? Então esse é o perfil do cliente atual. Por isso, para mim, o que resolve não é aprender tudo do zero. Tudo que você já sabe, que você pratica, ou que você faz ali na venda presencial, sabe? A gente está falando de uma plataforma do WhatsApp. Porque hoje o nosso cliente ele está muito mais acessível por ali. Você acessa ele, você tem contato com ele em vários momentos do dia, porque ele usa aquilo muito para cunho pessoal. Então é muito mais fácil você chegar até ele. Então o importante não é você aprender do zero, não. É sim fazer as adaptações dentro do que você já sabe e o que você pratica. E dentro disso a gente tem alguns pontos que são mais cruciais e importantes a gente entender. Um deles é a forma de responder. Nós precisamos sempre responder com um português claro. Hoje a gente tem vários tipos de corretores ortográficos dentro do celular, da ferramenta. Além disso, nós temos que responder dentro de um tempo máximo curto possível. A gente precisa estar sempre atento para ter ali a resposta do cliente dentro do tempo que ele necessita. A gente precisa ser mais direto, igual eu falei, a gente precisa ser direto nas respostas, sem muito lenga-lenga. O cliente ele não quer que você entregue alguma coisa que ele tenha que ficar pensando muito, tenha que buscar muita informação. Tenta ser o mais direto e incisivo dentro do que ele está perguntando para você. Tenta ser mais assertivo, tenta buscar mais informações dentro disso. Outro ponto importante é a condução da conversa. O ritmo da conversa num atendimento de venda pelo WhatsApp, ele não é o mesmo de um atendimento presencial. Então, a gente vai lá, cumprimenta o cliente,
oferece um café, senta aqui, vamos conversar, fala sobre a loja. Lembra que eu falei que o consumidor, ele já não está mais com tempo para isso. Ele quer que você seja direto, ele quer que você atenda ele e responda os pontos que para ele é importante. Então você precisa fazer adaptações de como conduzir essa conversa da maneira adequada que o cliente necessita. Entendeu? Então, as adaptações sobre o atendimento presencial, por telefone, eles sempre precisam sofrer adaptações corretas para o ambiente no qual a gente está falando para o cliente. Então, áudios muito longos, tem várias situações que a gente vai utilizar na condução da conversa em momentos adequados. Então, essa percepção tem que ficar clara. Outro ponto importante é referente à postura. Muito importante que a gente se posicione de maneira adequada. Vou dar um exemplo, como eu falei, trabalho com vendas há muito tempo. Eu não posso estar dentro de uma loja com a roupa suja, maltrapilho, amassada, com uma exposição da loja inadequada. No WhatsApp não é diferente. Então, a nossa comunicação, a nossa foto de perfil, a forma no qual a gente se posiciona, como a gente se apresenta, como a gente conduz aquela conversa, não pode ser a mesma com que a gente fala com nossos amigos, num grupo de colegas, no grupo de futebol, no grupo da novela, não importa. Você precisa ter uma condução adequada com o perfil do seu cliente. Aí vou dar um exemplo. Eu atendo um cliente há 10 anos, eu tenho uma liberdade, é diferente. Você vai fazer uma adaptação para ele porque você tem uma certa liberdade com ele, logicamente tomando os cuidados devidos, né? Mas você vai fazer uma adaptação. Não é a mesma conversa que a gente vai ter, a mesma forma de diálogo, de postura que a gente vai ter com um cliente novo, com alguém que a gente está se apresentando, entendeu? Então a postura também é algo muito importante e não pode ser deixado de lado. Você não precisa virar outra pessoa, você precisa simplesmente adaptar aquilo que funciona. Então, se você sente que está ficando para trás, que as suas vendas não estão atingindo os resultados que você espera, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é achar que tudo isso que eu falei para você é bobagem e simplesmente seguir o que você está fazendo. Continuar fazendo o que você está fazendo e ter os mesmos resultados, muito provavelmente, ou continuar insatisfeito com o que você está produzindo e se sentindo que está ficando para trás. Ou a segunda opção, que é você entender esses pontos no qual a gente conversou e tentar evoluir, continuar se adaptando, assim como você fez na trajetória da sua carreira. E nesse canal eu vou estar fazendo tudo possível, trazendo conteúdo, vídeos que vão ajudar você a masterizar, a melhorar, potencializar todo esse conhecimento que você tem, adaptando tudo isso dentro desse novo cenário. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, segue o canal e compartilha com aquele seu amigo, com alguém da sua equipe que trabalha com vendas. O meu intuito e meu compromisso é trazer aqui mais vídeos, mais conteúdos que vão ajudar você a aumentar as suas vendas. Então, muito obrigado e bora vender!